Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Conectarium. Hoje para a gente falar sobre um ciclo super importante, que é o ciclo dos poderosos, recomeçando um novo ciclo Marte-Plutão. Se você é novo, nova por aqui, meu nome é Denise Carvalho, seja muito bem-vindo. Se você está vindo de volta, você sabe que é sempre uma honra a gente continuar o nosso papo astrológico por aqui. Me fala de onde vocês estão ouvindo, como que chega até aí a informação, sempre é muito bacana, as pessoas estão comentando, vendo vídeo de vários lugares. Você me ajuda muito se você me der um like e considera se inscrever. Estou na caminhada aí para conseguir chegar nos 5.000, então se você me ajudar clicando se inscrever, tem sempre conteúdos novos aqui e trazendo conteúdos preparados, né, para ajudar vocês com data, com planejamento. E hoje a gente está falando de Marte e Plutão. Por que a gente está falando desse ciclo agora, né? A gente está às portas de começar um ciclo desses dois poderosos, que na verdade se encontram aproximadamente a cada 2 anos, que é o ciclo de tempo, né, que Plutão leva para fazer a sua revolução em torno do Sol e ir encontrando os planetas. Queria recomendar aqui uma série de vídeos, isso aqui faz sentido até junto, né, compondo com o vídeo deixa eu voltar aqui, da jornada, que está aqui, né, então vocês acham lá o vídeo da jornada aqui, eu vou colocar o card para vocês, como a gente vê no mês de fevereiro, né, que ao longo do mês, vários planetas estão encontrando Plutão, e hoje a gente está dedicando aqui os esforços para falar especificamente do ciclo dos poderosos. Então a gente está falando de 2 energias que são extremamente potentes, é a usina do zodíaco, né? Então Marte, coragem, audácia, ousadia, o enfrentamento, a defesa, esses 2 juntos têm a ver com temas ligados ao militarismo, dinamismo. Eu vou dar ênfase aqui nos aspectos tensos, mas também vou colocar as datas dos aspectos fluidos para você pensar em liderança, você que tem time, todo mundo de alguma forma está liderando algo, né? E principalmente quis fazer esse vídeo para a gente ter um preparo para lidar com a nossa raiva interna. Eu sempre comento que tensões ligadas a Marte acionam a raiva, especialmente Plutão, que é o mais poderoso. Também vou colocar todos os cards aqui também na descrição do vídeo, da série que eu estou fazendo de Plutão em Aquário, que é um momento histórico que a gente está vivendo, desse planeta vulcânico. Então a gente tem uma energia do guerreiro Marte, né, que no seu aspecto luz, da coragem, entusiasmo, a gente tem um impulso iniciador, mas também é um planeta, quando sob tensão, instintivo. Então a gente tomar cuidado, por isso que eu falo da raiva, do instinto, do impulso, ambos estão ligados à sexualidade de alguma maneira, Marte e Plutão, também é um tema que pode surgir nesses momentos. E a gente tem então com o encontro de Plutão, o encontro com o agudo, com o que é crítico, né? Por isso que faz sentido vocês ouvirem os vídeos sobre Plutão, porque a gente está falando de uma convulsão social no signo de Aquário. Vamos ver então esse ciclo de 2 anos, como é que funciona, né? A gente vai estar aqui, então no dia 14/2, a conjunção Marte-Plutão vai se dar em Aquário. Vocês sabem já lá do vídeo da jornada que eu uso esse íconezinho para a gente enfatizar a conjunção, que é o encontro. Aqui a gente está falando de um ciclo que começa, então ele vai viver, sempre que tem um encontro de 2 planetas, que a conjunção é um ponto super importante. Por que ele é tão importante? Porque ele marca esse início de um novo ciclo, né? Então a gente vai viver todos os aspectos, que é o que eu estou marcando aqui para vocês, certo? Ligado a poder, no signo que ele está ligado a poder, convulsão, o excesso, né, de energia. Aqui a gente está falando de uma usina, ligados aos assuntos coletivos, aos assuntos de liberdade, né, aos assuntos de Aquário que estão tão em voga, né, dessa horizontalização que Aquário propõe, questionamento de poder, questionamento do status quo. Nos vídeos de Plutão, para não me repetir, vocês vão ver muita informação lá. Nós começamos esse ciclo, então, no dia 3/5 de março. Só um detalhe super importante, aqui eu coloco sempre, vocês estão acostumados, a data do encontro exato, porém esses planetas têm acaba sendo válido dias antes, dias depois, ok? Se tratando de Marte. Então a gente tem aqui o dia exato do sexto, que é um aspecto então de 60 graus, marcado dessa data de início. Então a gente tem no dia 5 Marte já em Áries, que é um signo de fogo, fazendo um bom aspecto com Plutão, que aí está
num signo de ar que é Aquário. Eu vou comentar porque Plutão vai dar a última passagem por Capricórnio entre setembro e novembro de 2024, ok? Já vou comentar isso lá. Aí nós temos, então, um outro período tenso, né? Então, inicia em fevereiro algo aqui que rompe, né? A gente está vendo essa energia de muita tensão no ar. E eu acho que do ponto de vista individual, a gente não entrando nos embates, essas datas essas críticas que eu estou passando, se você está lidando com figuras de autoridade, de poder, as brigas são de cachorro grande, Marte e Plutão. Não é uma briguinha, não é, uma disputa de poder qualquer, são disputas de poder mesmo, né? Então, lá em junho, a gente tem no dia 11, então, a quadratura exata, aí o Marte está em Touro. Quem está acompanhando a série de Plutão em Aquário está vendo que os signos fixos estão acionados por esse ingresso de Plutão em Aquário. Então, aqui a gente tem o Marte em Touro, aciona aqui, então, a quadratura do ciclo, que é um ângulo de 90 graus. Eu sempre comento aqui com vocês, tensão é movimento, é impulso, é oportunidade. Aqui a gente está falando na astrologia antiga, né, esses planetas eram chamados de maléficos. Na astrologia lá tradicional, na antiguidade, que tem esse ponto de trazer a crise. Esse termo maléfico, ele de fato, é uma tensão muito importante, mas a gente pode reconstruir isso e usar as energias a nosso favor, mas em se tratando de dois planetas muito tensos, no maior aspecto de tensão, a gente pode esperar turbulências, né, e esses embates de poder de uma forma mais veemente. O perigo nesses ciclos é de violência, né, das pessoas passarem do limite, é o tal do instinto falando mais alto, a gente não domando o nosso instinto. Então, na medida que a gente está preparado, eu gosto da astrologia como esse Waze celeste, né, a gente coloca lá o caminho no Waze para ver os pontos que são interditados na rua, não é isso que a gente faz? E aí a gente pega um atalho, para tomar um café, você está muito, muito parado. A mesma coisa que a sugestão de Marte e Plutão. Tá num embate muito violento? Esse tudo ou nada, e detalhe, quando esses dois se encontram, vem em nós, está mais disponível no coletivo essa energia do tudo ou nada, aí fica muito, né, acirrada essas disputas. Então, em junho, o Marte em Touro, o signo de terra, e Plutão em Aquário. Aqui também temos outra conjunção super importante, que eu vou falar sobre ela esse ano, que é a conjunção Júpiter-Urano em Touro. Mas o fato é que a gente tem esse embate no céu Touro-Aquário, né? O Touro, a questão dos recursos, eu falei em outros vídeos, né? A gente está vendo toda essa questão ligada a alimentos, aos agricultores em protesto. Então, comida, subsídio de comida, questão econômica, isso é Touro. E a questão das rebeliões, da rebeldia, de não se conformar com as coisas como estão, é Aquário. E o ciclo começa, esse ciclo Marte-Plutão, acontece em Aquário, né? Então, lembrando um ponto importante, Plutão, eu estou repetindo sempre porque é super importante, Plutão não estava em Aquário desde a Revolução Francesa, lá 1777, 78, 700, tá? Então, esse encontro de Marte e Plutão, apesar dele ocorrer a cada 2 anos, ele ocorria em outros signos, certo? Então, faz em torno aí de 250 anos que ele não acontece, esse ímpeto instintivo, num signo que não se conforma com o status quo, um signo futurista à frente do seu tempo, Aquário, mas sob tensão, rebelde, rebelião, revolta, né? Então, a gente está vendo essas coisas, esses temas no limite, tanto no Brasil quanto no mundo, certo? E essa lua nova, também quero ressaltar a questão da lua nova, que tem vídeo aqui no canal, a revolucionária lua nova de Aquário, de cara com o mapa do Brasil. Bom, seguindo aqui, a gente tem depois um trígono, que então, lá em julho, o Marte em Gêmeos, então em Gêmeos, que é um signo de ar, que combina super por elemento, porque Plutão ainda vai estar em Aquário, faz aqui então um ângulo de 120 graus, que é o trígono, que aí a gente tem uma facilidade, um fluir. Aí é interessante a gente usar essas duas energias, quando eles estão em aspectos harmônicos, para a gente canalizar poder, né? Para a gente poder se empoderar, né? Acreditar em si mesmo. Então, aqui a gente tem duas energias de ar, de comunicação, de troca, da gente fazer um uso do poder de uma forma mais harmônica.
Aí, olha só, marquei aqui para vocês. Dia 1º de setembro, então, o Plutão volta em Capricórnio. Lá na playlist de Plutão em Capricórnio, é legal a gente pensar, né, nesse curto período do Plutão voltando para Capricórnio, o que você tem em Capricórnio ou essa área de experiência que é o último rescaldo ali, o último toquezinho para a gente ver na nossa vida individual o que falta completar ali. E do ponto de vista coletivo, então, a gente tem entre setembro e novembro, entre 1º de setembro e 19 de novembro, a gente tem, então, um retomar desse tom mais conservador, que é Capricórnio, por um período, porque entre Capricórnio e Aquário, a gente tem esse embate entre a tradição, Capricórnio, e a revolução, que é Aquário, e o novo, né? Então, aqui a gente tem essa passagem, certo? Aí nós temos, então, o Marte ainda em Câncer, certo? Lá no final de Câncer, no dia 3 de novembro, fica oposto a Plutão. Aqui a gente tem, e aí só um detalhe básico para vocês, vale a gente falar disso em vídeos separados, no dia 5 de novembro temos a eleição americana nos Estados Unidos. Imaginem, gente, o que é esse período, né? De muita tensão, de muito instinto no ar, né? Da gente tem essa coisa mais quando a gente está falando de Marte, e aí ele vai estar quase em Leão, né? Onde, aliás, ele vai sofrer a sua retrogradação, o Marte vai ficar retrógrado em Leão. A gente tem esse lado do desejo, do individual em Leão, né? Do eu. O Leão é o signo da verticalidade do poder, enquanto que Aquário é o signo da horizontalidade, né, da distribuição do poder. Então aqui a gente tem uma tensão muito importante, muito forte, né, e culminando aí com eleições nos Estados Unidos. No dia 19, aí o Plutão volta para Aquário, de onde ele não sai até 2044. Não se assustem, porque Plutão fica muitos anos no mesmo signo, mais em alguns signos do que em outros, né? Então, em Capricórnio ficou 15 anos, em Aquário vai ficar 20, já ficou mais tempo do que 20 em outros signos, então varia e é bastante tempo mesmo. Aí nós temos em agosto, o Marte vai estar em Libra, e o Plutão vai estar em Aquário, aqui é um outro signo de ar, e aqui a gente tem de novo um aspecto fluido, né, nesse período. Então, aqui a gente tem, na verdade, aqui está sexto porque faltou colocar trígono, aqui é trígono, tá, gente? Libra com Aquário tem um aspecto de trígono, tem o mesmo elemento, então eles estão fazendo um ângulo de 120 graus. Aqui é o aspecto mais fluido, vale o que eu falei aqui para Gêmeos, né? Então, o Marte em Libra, nessa fase, apesar de não ser, é uma posição desfavorável para Marte, porque ele é o guerreiro do zodíaco, e num signo de diplomacia e de harmonia, que é Libra, né? Então, o Marte em Libra, ele hesita, né? Hesita o confronto, mas aqui ele tem esse aspecto fluido com Plutão. Libra e Aquário falam essa língua da comunicação, e em Libra pede mais harmonia e diplomacia nesse período. E isso está mais disponível, certo? Nós temos depois eu falei uma coisa super importante. Aqui a gente já mudou de ano, tá, gente? 19 aqui em novembro. Por que eu estou falando tudo isso? Esse é um ciclo de 2 anos. Então, quando ele vai lá para o outro sexto, já é 2025. Aqui a gente já estava em novembro, aqui já é 25, ok? E aí, lá em setembro de 2025, a gente tem, então, de novo, uma quadratura. Vocês veem que é lento. O que eu queria mostrar para vocês? O que a gente está plantando agora nesse ciclo, e é muito interessante a gente pensar a astrologia de forma cíclica, né? Eu sempre comento isso com o cliente. A gente planta algo no jardim, não sai brotando um monte de coisa, né? A gente tem que regar, tem que esperar, os nutrientes têm que ser absorvidos. Então, o que está sendo plantado agora leva um período aí de tempo para a gente ver vários desdobramentos. Então, aqui lá em 24/9 de 25, aí é outra quadratura. O Marte vai estar em Escorpião, o Plutão em Aquário, outro signo fixo. Aqui a briga é grande também, por quê? Primeiro porque Marte
está super paramentado no signo de Escorpião, é o signo, um dos signos que ele é regido, né? Marte rege, correge, né? Rege Áries e é corregente pela astrologia tradicional de Escorpião, então ele está estratégico, super focado, ligado em poder, num embate de poder. Então aqui também é um ponto super importante, ok? Desse instinto todo que a gente falou. Vamos usar o instinto para dinamismo, né? E quando a gente está falando de instinto Marte e Plutão no seu lado tenso, mais obsessivo, compulsivo, essas são combinações tensas e perigosas para a gente olhar. Tanto, vocês já entenderam, né? No nível coletivo, geral, quanto no nosso mapa individual, certo? E finalmente a gente tem lá um sexto, Marte vai estar em Sagitário e o Plutão vai estar em Aquário, 6 de novembro de 25, ok? E aí, então a gente está nesse ciclo de poder importante. Queria trazer para vocês essas datas interessantes. Para a gente, acho que o primeiro impulso para mim é a gente cuidar da gente, né? Se todo mundo tiver mais focado no próprio instinto ou puder se domar, se flagrar e não jogar isso no mundo, acho que já ajuda muito. E para como a gente lida com o poder nas nossas vidas e a gente está atento do ponto de vista mais político, geopolítico, num ano tão importante, muitos países trocando de presidente, incluindo o nosso, incluindo os Estados Unidos, Rússia, incluindo uma série de países importantíssimos, nesses novos desenhos que estão se criando. E, enfim, é isso. Me conta como chega até aí. De novo, eu queria te lembrar daquele like, se inscreve caso você não tenha se inscrito. A gente continua esse papo, me comenta. Eu gosto de saber como chega, procuro responder o máximo possível vocês, porque essa troca aqui é muito bacana e a gente se encontra no próximo vídeo. Espero que tenha sido útil. Beijo enorme, a gente se vê por aqui.